Sabe aquelas bandas que você ouviu muitas vezes na vida e nunca imaginou que conheceria os integrantes um dia? Então, eu tive a oportunidade de conhecer pelo menos uma delas e eu vou te contar como foi essa experiência. Então fique no vídeo até o final que tem muita história interessante e legal para você. E aí, tudo na paz? Aqui Fernando Chente e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal É Rock. E se você ainda não é um inscrito, ou caso você assista os nossos vídeos, mas até hoje não se inscreveu, aproveite o momento e faça a sua inscrição, também ative o sininho de notificações para você nunca perder o conteúdo daqui, beleza? Bom, turnê de 2017 encerrada, posteriormente teve uma outra turnê em 2019 que foi uma dobradinha, junto com a banda Stryper. Só que teve uma polêmica aí porque era para ser 3 bandas. Tourniquet, sim, Tourniquet era para estar na lista também de bandas que iam se apresentar juntos nessa turnê. Porém, de última hora lá aconteceu algum problema, teve algumas polêmicas lá, a banda acabou avisando que não viria, né, a produção que também e tal, então não vou entrar em polêmicas de quem cancelou, se estava certo, se estava errado e tal, tem muita polêmica dos dois lados, né, mas eu fiquei triste porque é uma apresentação que eu nunca tinha visto, seria minha primeira vez, muitas pessoas compraram ingresso pensando mais em Tourniquet do que Stryper Narnia, que talvez já tinham visto em outros momentos, né, mas fica pra próxima, né. Porém, o evento mesmo assim foi muito válido, 2 bandas clássicas, Stryper já tinha visto uma outra vez também, né? Por que não ver agora novamente, né? E nesta ocasião, em 2019, não teve apresentação em Curitiba, né? E eu fiquei pensando, falei, bom, vou em São Paulo mesmo, já vou aproveitar, combinei com alguns familiares pra gente dar um rolezinho antes lá, ficar alguns dias na região, visitar alguns parentes, né? Já une o útil ao agradável. Chegando no dia da apresentação, eu já tinha combinado com meu amigo Bigo Nogueira, lá da Stryper Brasil, de a gente se encontrar de manhãzinha lá na Galeria do Rock, pra dar um rolê, conhecer a região ali e tal, a gente ia se encontrar com uma outra amiga dele lá, que hoje virou uma amiga minha também, a Nani. Grande abraço, Nani. E a gente foi na Galeria do Rock, então começamos a andar pelas lojas. Lá é um lugar fantástico. Se você não conhece a Galeria do Rock, vale a pena você tirar um dia e lá conhecer também, porque olha, você vai curtir pra caramba, mesmo que você às vezes, não sou tão da vibe do rock, mas lá tem de tudo. É um shopping, é como se fosse um shopping assim, mais abertão, num estilo diferente, assim, com um monte de lojas. Olha, você encontra um monte de serviço legal lá, vale muito a pena. E enquanto a gente tava indo lá pra galeria, começou um burburinho de que a banda talvez passaria lá na Galeria do Rock. Falando, será que a gente vai ter essa oportunidade já antes do show, né? Isso se confirmou, realmente eles tinham marcado acho que para as 10 ou para as 11, se eu não estiver enganado. A gente ficou lá, começou a chegar uma outra galera que já tava em São Paulo também, foi na Galeria do Rock, encontrei alguns amigos, né, e tal. Sim, o pessoal chegou lá, começaram já a tirar foto na entrada da Galeria do Rock, depois entraram, né, mas antes na entrada lá, já cumprimentei os caras, e o mais legal, mais de 2 anos depois, né, dessa apresentação de 2017, os caras lembraram de mim, sem ninguém falar nada. Falou, você... A gente almoçou junto, não foi? Curitiba, né? Eu falei, não, cara, que não sei o que legal. Pô, isso pra mim foi muito gratificante. Sinal que os caras, eles se lembram, eles não estavam simplesmente, vamos marcar presença porque é mais um fã, é mais alguém que tá com a gente aqui. Não, os caras realmente são muito gente boa e são muito amáveis, assim, muito amigáveis, sabe? São uns gringos diferenciados, não são aqueles gringos chatão, né? São bem legais mesmo. E aí aproveitaram, entraram na galeria, começaram a tirar foto com um monte de gente, passaram em várias lojas, teve lojas que eles passaram lá, os CDs já foram se esgotando no momento, porque já estava vendendo, já estava autografando também, e foram visitando outras lojas lá, conheceram toda a Galeria do Rock, que é imensa, e foi muito bacana. E outro fato engraçado é que antes desse ocorrido na Galeria do Rock, o Bigo já tinha conversado comigo, que ele conhecia Narnia, mas não tinha muito conhecimento a fundo, né? Ele não ouvia direito, assim, ele começou a ouvir mais por causa do show e agora ele já tá conhecendo mais a banda, né? Não é uma banda que ele tinha parado pra ouvir com calma. E aí ele até me perguntou, falou, Sheik, fala umas músicas aí da Narnia pra eu curtir e tal. Aí falei o nome de algumas músicas pra ele e tal. Ele falou, beleza, não, porque se alguém perguntar alguma coisa, tem que saber e tal, tem que estar por dentro, né? Não vou dar uma desinformada. Falei, não, claro, tá certo, né, cara? Não é... Beleza, né? Lá fora, antes de entrar na Galeria do Rock, o pessoal tirando foto, o Bigo levou uma câmera super legal, tirou uma foto minha.
Aí eu tirei uma foto dele lá também. E o Christian chegou e começou a puxar assunto com a gente. Ah, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Olhou pro Big e falou assim: What's your favorite song? Aí o Bigo olhou, travou, falei, vai Bigo, né? Tipo, lembra aí alguma música que eu te falei? E o Bigo acho que deu um branco ali, ele olhou e falou, sorry. Aí o Christian olhou pra ele, Sorry is a Striper song. Sorry. Começou a cantar a música Sorry do Striper, foi muito engraçado. Aí o Bigo já emendou também na zoeira lá, começou a cantar Sorry, I don't speak English, sorry. E, sabe, foi muito legal, deu muita risada lá e passou, né? Bom, depois de todo o rolê na Galeria do Rock, a banda foi embora, a gente ficou mais um pouquinho lá. Aí nós fomos almoçar na Copão, um prédio muito conhecido, próximo ali da Galeria do Rock. E depois pegamos a estação destino Tropical Butantã, que é onde seria a apresentação das bandas. Como toda apresentação, teve a fila de espera e tal, etc, pulseirinha. E de repente eu vi o meu amigo Marlon. E foi muito legal, a gente trocou uma ideia e daqui a pouco ele voltou e falou, cara, você não quer ajudar lá no merchan da banda e tal, etc, assim, assado, me explicou direitinho. Eu falei, não, cara, agora. Aí já me passaram na frente, entrei na frente de todo mundo lá, o pessoal ficou, não foi? Será, né? Esse cara tava na fila até agora. De repente já entrou. Mas foi legal, porque eu fui lá ajudar na lojinha que os caras tinham montado no fundo do salão lá da casa de shows, né? Do lado de onde estavam montando as vendas do Striper, então montaram um standzinho pra fazer as vendas do Narnia e eu fiquei lá cuidando dos CDs, camisetas, etc e tal, né? E era legal porque tinha uma vista privilegiada, por mais que era no fundão, dava pra acompanhar de boas o show. Então eu fiquei lá, depois a galera começou a entrar, então comecei a fazer algumas vendas, começou a apresentação, Narnia se apresentou primeiro, foi um show épico, nossa, foi excelente, um som bacanérrimo e o legal é que já tinha música nova, que já tinham lançado, né, então, olha, tocaram lá, foi de arrepiar, foi muito bom. Claro, não fiquei todo momento lá no fundo, teve momentos que eu revezei, né, fui lá pro meio da galera, fui na frente, curti o show lá também, mas olha, mesmo lá no fundão, lá tá excelente, excelente mesmo, sabe, nem me preocupei em ficar filmando muito, tirar muita foto, falei, eu quero apenas curtir aqui, participar desse momento legal. Isso vai ficar gravado na minha mente aqui, vai ser uma sensação, uma experiência única. Depois acabou o show, teve intervalo, a banda veio lá pro fundão, passou no meio da galera, veio lá no merchan e começou a tirar foto com a galera, então aí começou a vender, e o pessoal querendo CD logo pra autografar, e camiseta, isso e aquilo, né? Depois o Striper entrou no palco, começou o show, eles saíram, né? Acho que foram lá pro camarim. Outro show épico também da banda Striper, foi muito bom, aí isso daí eu fiquei mais um tempo lá na frente curtindo, né? E engraçado que a gente olhou pro camarote lá em cima lá e tava quem? Juninho Afran e o PG juntos lá curtindo o show de pé lá, curtindo pra caramba, a galera, a hora que descobriu, viu eles lá na saída, começou a gritar e tal, eles ficaram super felizes, né? Cumprimentaram a galera, muito bacana. Evento encerrado. Mais uma vez, a banda Narnia aparece e vai lá pro merchan de novo. A galera vai de novo comprar CD e não sei o que, e pedir assinatura e tirar foto e tal, etc. E eu fiquei lá, aquela correria, e os materiais foram... Nossa, foi muito bom porque vendeu legal, deu um retorno legal pra banda. E isso é bom. Você que curte uma banda, apoia a banda, compra os materiais, tá? Se você pode, tem condição, às vezes o CD tá ali baratinho. É a única oportunidade que você tem na vida de ver aquele CD. Às vezes, se deixar pra comprar no futuro, vai estar mais caro e às vezes vai ter acabado aquela edição ou aquela camiseta bacana, né? Compra item pirata, não, compra item original, diretamente da banda ou de fornecedores, de lojas credenciadas, que tem tanto versão nacional quanto internacional. Compra coisa boa, aí você não vai se arrepender e vale muito a pena, além de ajudar os caras, tá? E pirataria também vale pra internet. Pô, tem tantas plataformas de streaming hoje em dia, você ouve gratuitamente aí, né? Às vezes com alguns anúncios, ou você é um usuário premium e paga uma mensalidade, você pode até baixar de forma legal os álbuns, ouvindo no teu celular, no teu computador. Pra que ficar baixando em sites piratas? Vai pegar vírus, vai ter dor de cabeça e não tá colaborando em nada com a banda, né? Então dá aquele apoio pra banda, eles merecem. Aí nesse dia eu aproveitei lá, tinha uma blusa muito top do Narnia, acabei ficando com ela. Chegamos lá, começamos a fazer a contagem do dinheiro, tudo que tinha vendido, né? Fechar as caixas e tal, o material separar. Fomos lá no camarim levar pros caras, entregamos lá, chamamos o Christian, né? Até tiramos uma foto com os caras novamente, o Marlon também, que tava lá cuidando dessa parte. E a gente começou a contar o dinheiro lá na frente dele. Falou, ó, Christian, deu tanto, não sei o que e tal. Ele... I trust in you. Essa frase eu não vou esquecer não, que ele com aquela voz suave dele, né, falou, tipo assim, eu confio em vocês, fica de boa, tá em paz, né?
E a gente deu dinheiro lá e tal. Então, saindo do camarim do Narnia, do lado tava o camarim do Stryper. E eu já tinha ido no show dos caras, mas nunca tinha tirado uma foto com eles. Então eu fiquei lá esperando, conversei com o cara lá, tal. Falou, olha, eles estão bem cansados aqui e tal, mas parece que eles vão vir atender umas 5 pessoas e tal. Então eu fiquei esperando lá e passou uns 10 minutos, aí eles saíram lá do camarim, já estavam até de roupa trocada e tal. Foram muito gentis lá com a gente, muito gente boa, o Michael, o Robert, todo mundo lá, o Perry. O Oz, coitado, com uma cara muito abatida, né? Talvez você saiba que ele deve estar um pouco doente e tal. Até o Christian fez um vídeo recentemente pedindo orações pra ele também, né? Mas foi muito legal, deu pra tirar uma foto, não saiu com muita qualidade, foi bem rápido no escuro ali, tava com o celular de baixa qualidade também, mas o momento ficou registrado. Saindo do Tropical Butantã, então, eu encontrei minha amiga Fabi, já conhecida de muitos anos, e ela tava com uma galera em um estabelecimento do lado ali, tomando um refri, comendo alguma coisa, descansando e tal. Fiquei lá um pouquinho com essa galera, trocando uma ideia, né? E depois eu fui embora pra casa, um pouco cansado, porém feliz, muito relaxado, né? Tava super contente. O show não terminou muito tarde, algo legal, mas eu tinha que descansar, né? Porque no outro dia eu ainda tinha que tá bom pra ir à noite lá no Morumbi e ver o São Paulo empatar com o CSA. Olha que fase. E depois dessa partida, ainda pegar a estrada e voltar para minha cidade, né? Então você imagina a correria que foi. E algumas considerações sobre a banda, que eu já devo até ter mencionado várias vezes aqui, mas é que eles são muito amáveis, muito gente boa, muito sincero, muito humildes. Você vê isso no olhar deles. Sabe quando você conversa com a pessoa, você consegue distinguir quando ela tá sendo falsa, ela tá querendo marcar presença ou quando realmente ela é verdadeira. E nos caras você percebe essa verdade no olhar, essa simplicidade, essa humildade. Então isso cativa bastante, sabe? É algo que eu não esperava. Eu esperava, vai ser mais uma banda, né? Isso lá em 2017, né? Você vai lá, vai tirar foto e tal. Os caras devem fazer um som legal, mas não é. Gringo às vezes vai ficar quieto lá na dele, até porque os gringos não são igual o brasileiro que já chega abraçando, já fica naquela coisa e todo e bate papo, quer fazer um churrasco e tal. Eles são um pouco mais reservados, mas os caras não, os caras são muito legais, assim, até zoeiro um pouco, né? E eles são muito prestativos, muito gentis. Essa foi uma experiência bacana que eu tive por 2 vezes com a banda e por isso que eu curto muito mais eles hoje, pelo que eles são, do que pelo que eles tocam, né? Que é muito bacana. E o Christian, sempre ativo, ele tá com um novo trabalho chamado The Waymaker. Inclusive já tem os sons aí nas plataformas digitais, no YouTube. Dá uma conferida num trecho do trabalho aí. Então deixe nos comentários se você já teve alguma experiência bacana com alguma banda ou cantor, né? Infelizmente não dá pra contar todos os detalhes aqui, senão esse vídeo ia ter dias de duração, nem horas, né? Eu curto demais saber essas histórias, esses detalhezinhos e tal, então deixa aí seu comentário, beleza? E se você gostou do vídeo, compartilhe, envie para aquele seu amigo que você sabe que vai curtir essa história, naquele grupo lá da galera e tal, pro seu tio, pro seu avô, pro seu irmão e tal, pra sua mãe, pro seu pai, manda pra todo mundo aí, beleza? Dá uma força pro canal, pra gente sempre estar trazendo conteúdo bacana, de qualidade aqui pra você. Então, um forte abraço, fique com Deus, tamo junto e até a próxima, valeu!